Então, assim, situações que aconteciam na minha infância, isso assim, né, na minha juventude, isso eu tô te contando, que 17 anos, tipo, que eu tinha, já era casada, mas eu tinha 17 anos. E foram acontecendo essas coisas assim. Então, assim, coisas que eu via e as pessoas falavam, e aí? Como que você sabe disso? Então, quando eu contava, eu não acreditava, eu tinha medo. Então, eu não queria saber. Isso foi uma das, né? Das várias que eu vi. Agora, assim, situações que depois, quando eu saí da presença, e eu tinha um bar. Montei um bar. Montei um bar e estava trabalhando nesse bar. Só que esse bar era um dilema. Porque as pessoas iam ali e a maioria era desviada também. Sério? A pessoa que tocava era desviado, o outro era desviado. E todo mundo acabava sempre alguma coisa em Jesus, falando. E eu não queria saber, porque eu tinha tomado muita raiva do evangelho, que não tinha conseguido me ajudar. Então, eu tomei aquela... Não queria saber do evangelho, não queria. Eu assumi aquilo ali, aquelas coisas que eu via, não ligava. Aí já começou a não fazer... Era assim, ó, aqui, eu tô aqui, né, tá repreendido em nome de Jesus, tinha um ali no canto, era como se fosse uma pessoa normal, já acostumada. Era uma coisa normal. Aí eu fui e falei assim, olha para você ver, se tornou tão normal que eu tava andando, aí eu vi esse menininho de branco atravessar de uma casa para outra. Quando ele atravessou, ele foi para a varanda de uma casa, fez assim para mim, numa distância. E entrou para dentro da casa. Eu virei para minha cunhada, que hoje é missionária, e falei, Iti, vai ter velório. Falei com ela. Aí ela, quê? Vai ter velório, porque eu acabei de ver o menino. Ela, ai, não me fala desse trem, não. A última vez que você falou, a pessoa morreu. Falei, vai ter velório. No outro dia, à tarde, teve o velório do homem. Dessa casa que eu vi. O cara morreu. Então, assim, sempre dava esse anúncio. E aí eu falei assim, eu fui uma pessoa bem difícil, né, dentro da comunidade quando eu estava no mundo. E aí eu comecei a falar assim, não, agora, como que eu vou fazer? Não me importa mais, é isso que eu vou viver. Deus já me deu minha filha, olha a minha cabeça, Deus já me deu minha filha, a palavra dele não volta. Então, tá tudo ok. Só que tem uma coisa... coisas que Deus foi permitindo para mim não ver que não era só aquilo, né? Então, Deus foi me levando para situações muito difíceis na minha vida, né? De perder 2 filhos. Você perdeu 2 filhos? Perdi 2 filhos, 2 meninos. Mas também. Depois de grande ou quando nasceu? Não, nascendo e morrendo. Porque eu falei que se eu engravidei dentro da igreja, aí ele nasceu, eu fiquei internada e morreu. Nasci assim, 5 meses, 6 meses e morria. Aí eu fui sair da igreja e falei assim, olha a frase que eu disse. Já que Deus não me deu mais um, o capeta vai me dar. Falei isso. Misericórdia. Eu usei essa frase. E quando eu usei essa frase, aí passou um tempo e engravidei. Estava tudo bem, tudo normal. Quando eu chego do 5º para o 6º mês, eu passo mal. E meu marido tinha saído do emprego, tinha cortado o convênio. Aí eu fui para o hospital público. Quando eu chego lá, eles me colocam dentro de um lugar. Olha o que era Deus tratando. Deus começou a me tratar aí, para me tentar ver que o que eu tinha era algo dele, não do inimigo. Eu entro dentro do pré-parto, tinha uma mulher do meu lado. Eles fizeram um teste em mim, de HIV, nas saboneteiras assim. Parecia uma saboneteirazinha, 2. Fizeram na mulher e fizeram em mim. Aí a mulher estava para ganhar o bebê. Quando a mulher voltou, ela virou e falou assim com a mulher, pode ir para a cirurgia e você vai era um isolado, você tem HIV. Foi. Eu tenho os papéis, tudo em casa. Você tem HIV. Eu olhei para ela e falei, o quê? Ela falou, você tem HIV. Eu estava perdendo uma criança, ela disse que eu tinha HIV. Me mandou para o isolado. E lá eu fiquei realmente isolada. Eles trocaram meu exame, foi muito tempo para mim conseguir. Nossa. Uma semana com minha criança, até meu filho nascer e morrer. Mas você tinha HIV? Não tinha HIV? Nada. E eu tentando provar, e nada. E ninguém me ouvia. Até eles perceberem que eles tinham enviado a mulher com HIV para o quarto, amamentando o filho. Trocou.
E eu dentro do quarto, isolado, com meu filho morrendo dentro de mim. Sem tomar um comprimido. E aí eu consegui. Aí eles me tiraram de lá quando eles viram o erro que eles cometeram. Me tiraram de lá, me mandaram para um hospital. Chegou nesse hospital, o médico falou, você não tem nada. Te mandaram aqui por erro médico. E aí começou a minha saga, eu voltei a ter depressão. E voltei a ter depressão e esses demônios começaram a andar na minha casa. Meu Deus do céu. Saía do meio da minha cama com o meu marido, porque era muita briga. Um demônio. E esse demônio, ele tinha a parte de baixo muito musculosa, mas era peluda. E aqui em cima muito músculo, só que ele tinha uma aparência horrorosa, muito feio mesmo. E toda vez que ele se levantava do meio da minha cama, ele se espreguiçava, colocava o pé assim na cabeceira de baixo da minha cama. Sim. E falava, agora eu posso ir embora. E saía pela janela. Pulava, sumia. Isso é quando você brigava com seu esposo? Sim, toda vez que eu brigava com meu esposo. E vocês dormiam separado? Não, a gente dormia na mesma cama. Mesmo brigado? Só que brigado. A gente brigava muito na época e a gente não conversava. Isso é sério, né? É sério. Muito sério. Por isso que a gente fala, não brigue, casal. Por favor. Conversa antes de dormir. Converse antes de dormir, né? Converse, faça as pazes. Sim. Porque é onde o inimigo entra. Sim. Não durma separado. Porque ele fica ali no meio. No meio. Ele saía, espreguiçava e saía do meio da minha cama. Aí era uma coisa. Aí essa véia vinha e sentava. E era uma coisa assim, era uma troca. Parecia que eles faziam turno na minha vida. Para você ter noção. E aí eu comecei a ter medo de novo. Eu ia passar na minha casa. Gente, eu falo isso diante do Deus vivo que eu sirvo, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem noção de que você levantar para ir no banheiro e a vassoura da sua casa está sozinha, andando? Varrendo lá. Varrendo a minha casa. Sozinha. Eu ia passar, ela não deixava. Oxi. Sim. Misericórdia. Sim. A minha casa parecia uma casa de terror, gente. Era uma coisa horrorosa. Ela varria a casa, assim, ficava na minha frente, de um lado para o outro, e televisão passava, ligava. E olha que era aquela televisão antiga, né? Sei. Aquela que demora, fazia boom para ligar. Sim, sim. Era aquela. E aí ela fazia um boom para ligar. Meu dava Deus. Aquele boom, assim, a gente assustava, desligava. Então, assim, eram umas coisas muito, muito sobrenatural. Só que eu ainda não tinha entendimento, porque eu fui para um lugar onde me deu muita Bíblia, muita palavra, mas não me ensinou no como campo. Como lidar com aquilo. Não sabia lidar. E aí eu fui passando o tempo, até que um dia um senhor, minha filha deu um problema no joelho, minha vida foi de mal a pior. Eu comecei a beber, eu não bebia. Eu comecei a beber aos 30 anos. E primeira vez que eu bebi na minha vida. Primeira vez que você bebeu? Que beber, 30 anos eu tinha. Aí eu falei, vou beber. Tipo assim, agora eu vou chutar o balde, ninguém me ajuda. Meu Deus. Aí, só que aí um senhor me encontrou. Minha filha deu um problema no joelho, minha filha já estava indo na igreja da Lagoinha. E minha cunhada também. Aí minha filha deu um problema no joelho que ela não estava conseguindo andar. Estava andando de muleta. E a médica falou que ela cresceu muito rápido e estirou os músculos, o nervo. Deu estiramento. E aí, ela andando com aquelas coisas no joelho e tal. E eu só abri o bar à noite. Só que esse dia estourou uma torneira no bar, um cano. E me chamaram, eu fui. Aí chamei um rapaz para arrumar para mim. Meu marido estava trabalhando. Esse rapaz foi comprar o material, eu fiquei com a porta meio aberta. Aí veio um senhorzinho. Nunca mais eu vi esse senhor. Nunca mais. Pode ser, né, que um dia ele assista e veja e saiba que sou eu. Sou grata pela vida dele. Esse senhor, ele bateu na porta vendendo aquelas plaquinhas. Não perturbe, proibido fumar. Sim, que põe na porta, sim, né, da casa. E eu tinha dito para o senhor que eu queria... eu tinha dito pro rapaz que estava lá
no cano que eu queria aquelas plaquinhas para pôr. Porque eu nunca gostei de cigarro. O pessoal fumava próximo lá do balcão onde eu estava e eu queria colocar. E esse homem chegou com essas plaquinhas. Falei, assim, do nada. Aí eu falei, ele posso entrar? Porque se eu soubesse que ele era crente, eu não ia deixar ele entrar. Você tinha raiva de crente? Eu tinha, eu tomei raiva de crente, birra de crente. Eu vi um crente assim, eu falava, Deus me livre. Minha avó passou para crente, ia falar comigo, não queria. E aí, nesse tempo, olha para você ver, esse homem chega, aí ele fala assim, eu tô vendo essas plaquinhas. Eu falei, que bom, tô querendo comprar essa plaquinha. Nem abro de dia, eu disse para ele. Nem abro aqui de dia, mas é que quebrou um cano. Eu sei que ele falou assim, que bom. Aí eu falei, Aí ele falou assim, aqui eu vim para falar com você. A hora que ele falou isso, eu falei, pronto, esse homem é crente. Eu falei, ele falou, o Senhor, eu não moro aqui, moça, eu sou de Betim. Eu entrei no ônibus hoje com as minhas plaquinhas. Eu comecei a andar, o Senhor falou, entra nesse ônibus, eu entrei. Desce nessa BR, eu desci. E o Senhor me fez andar até aqui, olha que é chão da BR lá em casa. Lá onde era o bar na rua. E ele foi andando, e o Senhor conduzindo ele. E o Senhor disse para ele que tinha que falar com uma pessoa. E que essa pessoa não ia aceitar ninguém que fosse de perto. E aí ele foi andando. Aí quando ele parou na minha rua, o Senhor falou com ele, é ela. E eu estava com o bar aberto. Aí ele entrou e falou comigo assim, o Senhor mandou primeiro eu vim cá para te lembrar que ele ainda cura. Então traz a pessoa na sua casa que está enferma. Porque o Senhor falava que tem alguém andando de muleta. Eita, agora. Aí eu fui, chamei minha filha, esse homem pegou, ele orou no joelho da minha filha e falou, pisa, minha filha pisou, não tinha nada mais. Deus curou. Deus curou ela dentro do bar. Meu Deus. Ela foi para casa. Não importa o lugar, né? Não importa o lugar. Aí esse homem virou para mim e falou comigo assim, você pode até achar que o Espírito Santo não te vê, mas ele te vê o tempo todo. E você, mulher, não vai mais conseguir ficar no mundo. O seu chamado está atrasado. Deus mandou eu vir dizer para você, tu pode correr, mas ele vai te seguir. Glória a Deus. E depois que esse homem falou comigo, eu falei, tá. E eu estava fazendo os exames. E tinha dado 3 nódulos no meu seio. E com risco de ser câncer, e era axial. E eu tinha dado também um mioma no útero. Mas eu ia operar primeiro esse mioma. No ano de 2015, se não me engano. 2015, isso mesmo. Bem no início do ano. Aí eu fui operar. Falei, vou operar. E depois que eu operar, a minha intenção era vender o bar e começar devagarzinho para a igreja. Sim. Para ver se eu conseguia livrar daquelas coisas. Aí, olha para você ver. Nisso, uma pessoa da minha família, um irmão meu, ele tinha uma pingente muito grande de São Jorge, e ele tinha feito a oração, de que ele dizia na época que era de proteção. Aí eu falei assim, meu Deus, minha família está toda indo para esse lado, então eu estou mais ou menos enrolada, porque eu já sabia, eu via o que agia na vida, assim, o que agia dentro da minha casa. Aí eu fui e falei assim, eu vou operar, vou voltar e vou tentar fazer isso. Eu fui lá e operei. Só que eu não contei para minha família que eu tinha os nódulos e que ia estar sob investigação. Sim. Depois que eu operasse primeiro o útero. Eu fui lá e fiz essa operação. Com 7 dias que eu fiz a operação, meu pai vai e falece. Com 58 anos, meu pai andando normal, meu pai falece. Meu Deus. Me despediu de mim. Oi, tal, vou ali dentro, que ele tinha ficado olhando o bar para mim, que eu tinha feito uma lanchonete. Também à noite. Ele foi, meu pai faleceu. Teve um AVC e faleceu, e eu ainda operada. E aí minha revolta aumentou. Eu falei, aí eu não quero. Falei, o senhor não me quer mesmo, e eu não te quero mais. O senhor levou a pessoa que eu mais amo nessa vida, uma das pessoas que eu mais amo, e eu não te quero mais. E quando eu soube disso, foi quando eu tentei fazer pacto. No mesmo dia, para trazer meu pai, eu queria fazer pacto, e nem eu falava, nem o demônio me enqueça. Aí eu queria trazer meu pai de volta. E menina, eu desesperei e não consegui, então eu tomei muita raiva. Só que tem esse poder é Deus. Eu chamei uma pastora
que a pastora deles também, dos meus sobrinhos, ela estava passando na rua e eu não sabia, assim, eu não tinha conhecimento com ela. Eu saí andando na rua e quando eu vi ela, ela, eu posso falar o nome, pastora Penha, e ela passando, e ela estava indo para o círculo de oração de manhã e eu desesperada, porque eu tinha visto meu pai, que meu pai ia morrer. Aqueles bichos já tinham me falado que meu pai ia morrer. Antes foi ele à noite, meu pai passou mal. De manhã eu fiquei sabendo. Meu pai ainda ficou 5 dias só, do tipo de um semicoma, só dormindo. O médico falou que dependia dele acordar. E aí aqueles bichos já tinham me falado que meu pai ia morrer. Que assim, que ele não ia voltar. E eu comecei a sentir que mesmo que ele não ia voltar. Aí eu saí andando pela rua. Estava até de repouso por causa da operação, mas eu não liguei. E eu andando para a rua, eu encontrei ela. Eu queria um crente. E eu encontrei ela indo para o círculo de oração. Essa mulher tomou um susto comigo, que eu falei com ela, você é crente, não é? Ela falou, sou. Que eu vi ela passando com a Bíblia e tal. Eu falei, vem cá e ora pro meu pai. Meu pai tem que voltar. Levei ela para dentro de casa. Pedi ela, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Isso eu nunca contei. O que aconteceu comigo. Essa mulher foi. Isso eu nunca contei mesmo. Eu acho que não. Essa mulher entrou dentro da minha casa e ela orou. Quando ela estava orando, eu comecei a ver uma cova e ele tirando, jogando a pá de areia, de terra para fora. Aí eu falei, não, e abri o olho. Quando eu abri o olho, ela já estava olhando para mim. Aí eu falei, meu pai vai viver, né? Aí ela falou assim, vamos orar. Ela não teve coragem de me falar e foi embora. Quando ela foi embora, me deu raiva e me deu um desespero. Aí eu bati meu joelho assim e comecei a orar na sala, junto com a minha mãe, com todo mundo, pedindo que não levasse meu pai, pedindo a Deus que não levasse meu pai. Só que aconteceu um negócio, eu caí. Eu desmontei no chão. A hora que eu caí no chão, eu não fui no hospital ver meu pai, que eu não tive coragem. Mas eu vi como se o teto da casa tivesse saído. E aí eu me vi dentro do CTI. E eu sabia exatamente como era. Todo mundo que foi falou, é isso aí. Que tinha lá até a cor do lugar que meu pai estava. A cor do equipamento. Eu vi tudo. Aí eu cheguei, eu vi uma cama, vi meu pai. E eu fiquei assim sobre os pés do meu pai, olhando para o meu pai. Só que o hospital também não tinha teto. Eu via o céu. Quando eu olhava para cima, eu via nuvens. Sim. E eu olhei assim, falei assim. Quando eu olhei, saiu tipo uma poeira, uma areia preta do meu pai. Conforme meu pai respirava, isso subia, saía dele, limpava. E aí eu entendi que meu pai estava sendo curado. Eu falei, o senhor está curando meu pai? Nossa, o senhor está curando meu pai? E aquilo, quando eu escutava assim, e saía, subia conforme fazia. Aquilo subia. E eu entendi que estava curando meu pai para trazer meu pai de volta e eu comecei a ficar feliz vendo aquilo. Só que eu também não sabia o que era aquilo. Eu comecei a ver um risco no céu, muito grande assim. Aí parecia fogo, riscando o céu. Quando eu olho, tinha assim do lado da cama do meu pai, tipo uma carroça. Desceu um homem e fez assim pro meu pai. Meu pai pegou na mão e entrou. Meu Deus. A hora que meu pai entrou, eu falei, não, pai, não entra. Meu pai entrou e aquilo foi muito rápido. E aí eu voltei. Quando eu senti que eu bati no meu corpo. Eu não entrei no meu corpo, eu bati no meu corpo. E eu voltei e já falei, não, mãe, meu pai vai morrer.